No nosso boletim tributário de hoje, não temos como falar de outra coisa que não seja a última decisão do STF em plena quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Está sendo tratada em todas as mídias sociais, veiculadas em todos os sites, em todos os acompanhamentos, principalmente tributários, como a quebra da coisa julgada. Primeiramente, o que é a coisa julgada? E por que isso causou tanto reboliço? Por que isso está sendo veiculado como insegurança jurídica, STF refaz o direito? Por quê? O que é a coisa julgada? Primeiramente, quando se tem um processo judicial e ele segue todo o seu trâmite, todo o rito processual, e tem uma sentença definitiva, onde não cabem mais recursos, esse processo ele transita em julgado. Desse trânsito em julgado, nasce a coisa julgada. É uma decisão perfeita, definitiva, e o seu direito estar garantido. E por que estão veiculando como STF quebrou a coisa julgada? Simplesmente porque quando o STF tiver um novo posicionamento sobre algo, um exemplo, chega uma matéria para o STF, ele julga um tema que era inconstitucional, ele passa a julgar esse tema constitucional. Quando isso acontecer, essa nova decisão, esse novo entendimento da STF vai poder passar a vigorar e quebrar a coisa julgada. Aquele direito que estava garantido, agora não estará mais. Por isso que isso, quando a gente recebe uma notícia dessa, é de uma insegurança jurídica tamanha, é uma notícia estarrecedora. Só que aí que entra a advocacia tributária, principalmente na área consultiva, porque nós temos atuação tanto no litigioso quanto na parte consultiva. E agora os profissionais que atuam nessa parte consultiva estarão sendo importantíssimos. Até por causa de uma questão de orientar seus clientes, como também manter um sistema de radar, de monitoramento, de decisões que antes eram favoráveis, se chegarem até o STF e tiver uma mudança, isso precisa ser acompanhado e passar para o cliente, pois um tributo que não era cobrado pode passar a ser cobrado. E qual é a melhor maneira de visualizarmos, entendermos um pouco melhor essa questão? Vamos pegar exatamente o caso concreto que chegou até o STF. O que chegou para os ministros decidirem na última quarta-feira. Estamos falando de um caso de empresas que tiveram decisões favoráveis para elas não realizarem um pagamento de determinado imposto na década de 90. Isso teve trânsito em julgado, formou a coisa julgada. É aquilo que eu expliquei para vocês lá no início, de quando não cabe mais recurso num processo, aquela decisão é definitiva e a empresa, o contribuinte, pode começar a se valer dela. Então foi isso que estava acontecendo. Mas chegou em 2007, o STF teve um novo entendimento. Quando chegou em 2007, ele vira e fala: não, o pagamento desse imposto é devido. O pagamento desse imposto é constitucional. Mas o que faltou ao STF em 2007? Faltou ele dizer se aquela decisão tinha um efeito vinculante em todos os tribunais do território nacional brasileiro. Ele não fez isso, o que deixou aberta essa questão. E a empresa, ela ainda tinha a sua decisão definitiva. Já que o STF não disse, eu não vou passar a pagar esse imposto. Isso aconteceu. Mas a Receita Federal estava ali sempre atuando aquela empresa, sempre cobrando o imposto dela, desde o novo entendimento da STF. Outra segunda coisa que faltou ao STF em 2007 foi justamente a modulação dos efeitos. O que é a modulação dos efeitos? É o STF dizer se uma decisão dele os efeitos dela serão da decisão para frente ou irá retroagir da decisão para trás. O STF não fez isso. Então agora em 2023 simplesmente nós temos a União virando para o STF e perguntando: STF, a partir de quando eu posso cobrar esse imposto do contribuinte? E foi isso que o STF decidiu, sobre a possibilidade de, quando ele tiver um novo entendimento em sede de repercussão geral. Novamente, o que é repercussão geral? É quando estão acontecendo vários processos no país sobre o mesmo tema. O que o STF faz?
reúne todos esses processos, eles entram nessa temática de repercussão geral e são julgados de uma só vez. Todos os processos são suspensos e o tema é julgado de uma vez, com essa decisão valendo para todos esses processos em curso. Então, quando tiver hoje um entendimento em sede de repercussão geral ou numa ação declaratória de constitucionalidade, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, essas decisões poderão quebrar a coisa julgada. Ou seja, aquele direito que estava garantido, a partir disso que eu estou falando aqui com vocês, ele não terá mais, deixa de existir. E vale um novo posicionamento do STF. E, novamente, o STF não decidiu sobre as modulações dos efeitos da sua decisão da última quarta-feira. Afinal, esse novo entendimento, ele vale da decisão para frente ou ele retroage? Infelizmente, o STF não disse. O que nos leva à esperança de termos uma medida que é conhecida como embargos de declaração, onde as partes envolvidas vão cobrar isso do STF. STF, é a partir de quando? Porque realmente, se for cobrado esse imposto, nós temos casos reais de uma empresa lá de 2007 para cá, estamos falando de um prejuízo de 6 bilhões de reais. Isso levaria, com certeza, à quebra dessa empresa. Dificilmente uma empresa teria uma saúde financeira para suportar um prejuízo de 6 bilhões de reais. Então, precisamos ter muito cuidado, analisar, fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema, e é isso que estamos fazendo e trazendo aqui para vocês. Para se manter atualizado, siga as nossas redes sociais. Estamos sempre aqui trabalhando para trazer o conteúdo mais atualizado possível para você, contribuinte.